Pessoal, muito bom dia. É, Hoje é o domingo, segunda, quarta, é o quarto vídeo. Eu resolvi fazer vídeos aqui diários, cada dia com um tema. E haverão dias que serão temas livres. Isso me ajuda a desbloquear, a falar em público. Como eu tenho dito nos vídeos, tenho dado aulas, tenho dado palestras e treinamentos. Isso tem me ajudado. Nunca imaginei um dia fosse dar aulas, palestras, etc. Mas isso já falei em outros vídeos. E, mediante alguns livros, eu estou fazendo esses vídeos para falar melhor ao público, dar minhas melhores aulas, me expressar melhor. E eu decidi fazer um vídeo de hoje. Pensei num tema ontem, na madrugada, estudando. Pensei num tema que é o seguinte: uh, o comportamento do brasileiro versus o livro Como fazer amigos e influenciar pessoas. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Então, o que acontece? O brasileiro, em geral, ele é mal educado. O brasileiro, ele tem dificuldade de elogiar, ele tem facilidade em escarnecer e facilidade em criticar. Diferente do americano, eu já trabalhei no hotel Praia Ipanema, tive contato com alguns americanos, ingleses, e eles são muito mais educados do que a gente. Eles têm uma facilidade de elogiar e uma dificuldade de rechaçar, né? De dar bronca, de repreender. Então é muito mais fácil um estrangeiro te elogiar do que um brasileiro te elogiar. Seu próprio compatriota, nasceu na mesma nação que você, às vezes seu vizinho, às vezes seu parente ou seu amigo. Eu particularmente mudei muito o meu comportamento. Quando eu percebi que o brasileiro em geral, o brasileiro médio tem esse comportamento, eu percebi que isso estava errado e eu comecei a elogiar ao invés de repreender. Ou pelo menos quando não tinha o que falar, ficar calado. E a primeira coisa que eu quero falar desse livro é o seguinte: e aqui atrás, se vai dar para ler, ele fala assim: os princípios deste livro só funcionam quando são decoração. Não estou defendendo um conjunto de truques. Aí vamos parar aqui. O que o brasileiro é em geral? Principalmente carioca. Ele tenta ser o espertão, o malandro, mentir, usar de artimanhas, usar de malícia, né? E a pessoa vira e ele fala mal da pessoa. Isso acontece no meio familiar, no meio profissional, no meio acadêmico, né? Na escola se você for mais novo. E isso vai de contra a ética. Quem estudou um pouco de ética, moral, filosofia, isso é muito feio, é muito imoral, né? Ao invés de darmos forças às pessoas que estão próximos ou próximas a nós, nós rechaçamos as pessoas e usamos truques, artimanhas, malícias para elas, às vezes até para tentarmos, né? Quando a gente é mais novo, a gente faz muito isso para tentarmos nos prevalecer sobre elas, né? Não de uma forma objetiva, mas talvez subjetivamente. A gente está ali pensando que por dentro, né, a gente quer se sentir melhor que o outro ali. E quando a gente vai adquirindo mais maturidade, mais experiência, mais idade, a gente vê que a vida não é bem assim, que é muito interessante você é, empurrar o outro para frente, né, ao invés de puxar para trás, você dá uma a chamada dar moral, né, que falam-se hoje em dia popularmente, a gente fazer elogios, a gente motivar o outro, né, porque às vezes a gente também precisa de motivação. Sabe quanto é duro viver nesse país, mesmo até que você seja, um funcionário público, que também é o meu caso, ou que você seja de qualquer profissão, ou esteja em qualquer meio, sendo ser humano, infelizmente, isso existe, isso é muito ruim. E depois daqui atrás do livro, ele fala o seguinte, ó:
estou falando sobre o novo estilo de vida. E aí depois ele vem falando aqui sobre elogiar com sinceridade, né, para conectar com pessoas, né, fazer amigos e influenciar pessoas. Ele vem falando, na verdade, de uma paz social, assim, né? Ele não fala isso exatamente, mas eu acho que o que leva, o objetivo é a paz social no que tange a você ter uma harmonia com outras pessoas. E ele fala muito sobre o elogio sincero, entendeu? Que se você não for elogiar sinceramente, nem precisa elogiar. Em outras palavras, ele fala isso. De você ver realmente uma característica boa daquela pessoa e fazer um elogio sincero. E não ficar, como eu falei anteriormente, usando de malícia, falsidade, truque, ou algo do tipo mentira, né? Puxa-saquismo, né? Puxando o saco da pessoa, porque ela tem ali uma hierarquia, né? Por exemplo, no seu meio profissional maior que a sua. Então, ele fala realmente com essa conexão verdadeira de pessoas. E como o tema desse livro é o comportamento do brasileiro versus esse livro ensina coisas boas e o comportamento do brasileiro ensina coisas ruins. Tem até aquele exemplo do sul-americano, teu vizinho compra um carro novo, você fala, nice car, man, good job, né? E né, bom carro, parabéns pelo seu trabalho, né? E o brasileiro, quando compra alguma coisa nova, o vizinho já olha lá, deve estar roubando, olha lá, deve estar traficando, olha lá, deve estar cometendo algum crime, deve estar cometendo algum trambique ou uma treta, como é chamado. O brasileiro não consegue entender que às vezes o cara estudou a vida inteira, o cara trabalhou a vida inteira, o cara às vezes até saiu de uma comunidade, mora num lugar melhor e conquistou aquelas coisas ali, né? Até materiais e não materiais também, como não materiais como família, amizades, uma certa influência no seu bairro, né? Você dá aulas além do seu cargo principal e coisas também materiais, né? Como também são importantes, casa, carro, enfim, e etc, né? Um telefone novo, né? Só se você gosta de tecnologia ou você necessita de uma tecnologia melhor para você trabalhar e transitar. E voltando um pouco desse livro, que ele ensina a nós brasileiros a nos comportarmos melhor, eu marquei algumas passagens iniciais. Ele fala o seguinte, ó, 99% das pessoas, eu vou pular essa parte, né, porque tem uma parte que é mais interessante, senão o vídeo vai ficar muito longo. Ele fala aqui sobre o comportamento animal e sobre o comportamento humano. Olha só o que ele fala. Não sei se eu vou conseguir enquadrar aqui. Mas ele fala o seguinte, ó, na segunda parte aqui. Um animal, vou ler aqui que é melhor. Um animal recompensado por bom comportamento aprende mais rápido que um animal punido por mau comportamento. Ou seja, né, tá falando sobre o bom comportamento ser recompensado e o aprendizado, né? E quando tem um mau comportamento, ele é rechaçado, repreendido, ele não aprende nada. E está falando assim, ó, ele complementa. Estudos posteriores mostram que o mesmo vale para os seres humanos. Ao fazer críticas, não produzimos mudanças duradouras e, com frequência, provocamos ressentimento. É exatamente o que acontece com o comportamento do brasileiro médio atual. Ele critica, ele rechaça, ele repreende e ele não consegue enxergar uma característica boa na pessoa, naquela que a pessoa tem, porque todos temos, e elogiar essa característica. Eu já tive líderes muito bons. Eu lembro de um líder agora no momento, não vou citar nome, obviamente, nem local. Ah, preservar a fonte para não ficar uma coisa chata e feia, imoral. E ele, por exemplo, chamava atenção no particular e elogiava em público. E ele dava esse exemplo de liderança, né? E essa palavra liderança hoje em dia virou até uma matéria em alguns cursos, né? E ele sempre foi muito interessante. Eu sempre tentei buscar absorver muitas coisas boas desse líder. Né? Uma pessoa que estava numa hierarquia superior à sua
e que dava o bom exemplo, né? Em nenhum momento deixava as suas emoções dominarem, mesmo quando o superior dele era injusto, né? Então ele conseguia segurar a sua emoção e contornar aquilo lá e seguir em frente, dando o bom exemplo, até mesmo com educação, se expressando com educação, falando do objetivo dele, falando um pouco dele, né? Obviamente ninguém é perfeito, ele erra como o superior dele também erra, todo ser humano erra, mas é, ele é um líder a ser seguido. Esse exemplo ficou muito forte em mim. Você elogia em público e você chama atenção em particular. Isso ficou muito marcado em mim, muito forte, o que eu estou trazendo para a minha vida. E aí, voltando para o livro, ele fala o seguinte, ó, nessa parte, né, ele fala o seguinte: o ressentimento provocado pela crítica pode desmoralizar funcionários, familiares e amigos e ainda assim não corrigir a situação criticada. Então, é exatamente o que você vai falar. E como você vai falar? Você vai provocar um ressentimento pela crítica que você fez. Você vai desmoralizar, às vezes, seu familiar, seu funcionário, seus amigos, e você não vai ter o objetivo daquilo que você quer. Eu sei que é muito fácil, é muito. É, não pecador, como seria a palavra? É muito assim, tentador. É muito tentador a gente ceder a um primeiro impulso da crítica, ceder a um primeiro impulso de falar, mas a gente vai ficando um pouco mais velho, pega mais idade, vê que não é mais ou menos por aí, não é? Que a gente não consegue objetivos que somente críticas, tecendo críticas a pessoas próximas à sua convivência ali, seja qual for o ambiente. E é, esse capítulo aqui que eu estou lendo, se não me engano é o primeiro, eu já li esse livro, mas eu estou relendo ele, porque ele é muito interessante, ele é realmente como fazer, um how to do da, da, da convivência humana. Né? Se você quer se tornar um expert em convivência humana, você quer ter harmonia nas suas relações, uma coisa que para mim era muito difícil, ainda eu tenho desafios nesse sentido, porque às vezes eu deixava as emoções me dominarem, e como eu disse no livro anterior, e vale a pena repetir, a parte cerebral cognitiva tem a capacidade de raptar a. Desculpa, voltando. A parte cerebral emocional tem a capacidade de raptar a parte cognitiva do cérebro. Né? Trocando em miúdos, o seu cérebro é tomado por forte emoção e você não consegue se controlar e extravasa aquela emoção ali, às vezes executando até um crime. Né? Que aí pais matam filhos, filhos matam pais, a esposa mata o marido mata a esposa e companheira. E são os crimes passionais, né? Os crimes movidos pela emoção. E o Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, falava sobre isso lá atrás. Essa, esse desafio de autocontrole, de você sentir aquela emoção, não ser um homem ou mulher frio ou fria. Mas eu acho que, eu sempre assim, eu acho que só alguns sociopatas ou psicopatas, né? Porque tem essa definição diferente, só esses tipos de pessoa conseguem ser frios, na minha concepção, né? Ah, a minha formação não é de psicólogo, a minha formação é jurídica, mas a gente pega um pouco de psicologia na faculdade e eu li alguns livros de psicologia também. Só que a gente tende muito a extravasar o sentimento e não voltar para o lado cognitivo, segurar aquela emoção ali. Esse líder também era muito bom com isso, de sentir aquela emoção, mas não agir baseado naquela emoção ali. Né? Nem com os seus subordinados, nem com os seus superiores. Nem quem está abaixo, nem quem está acima, né? E é, você vai lendo esse livro, ele tem muitas e muitas coisas interessantes que fazem um contraste com o comportamento atual do brasileiro. O brasileiro atualmente ele tá mais agressivo, ele está menos educado, ele está parece com. Por mais que as informações estejam aí, a gente vê a violência no trânsito,
Quem dirige, a gente passa por coisas ali, ninguém tem paciência, né? As agressões físicas, os crimes passionais e por aí vai, etc. E tem uma parte que ele fala, se eu não me engano, é do presidente Lincoln dos Estados Unidos. Agora eu não sei o certo se esse seria o personagem certo da nossa história, mas é um personagem que ele fala que ele sabia muito das pessoas. Ele estudava sobre as pessoas. Ele ia receber alguém, ou ele ia visitar alguém e recebia e estudava sobre aquela pessoa ali. O que que a pessoa gosta? A pessoa gosta de maçãs, de computadores, carros, viagens, lugares. Ele pegava e estudava aquilo ali para ele poder receber bem a pessoa, né? Então ele fechava negócios, ele conhecia outros países, ele se dava muito bem com esse tipo do que chamamos hoje em dia de networking, que começou com conexões no seu trabalho, né? Ah, a parte a gente pode dividir essa palavra em duas. Eu sempre gosto da semântica, do sentido das palavras, e aí eu consigo entender melhor. É, to work é trabalho, o verbo to work, né? Trabalhar, work é trabalho e net é conexão, rede. Então seria o seu trabalho em rede, né? As suas conexões as suas redes de trabalho, né? Mais ou menos por aí no sentido das suas conexões, das pessoas que você conhece e de quem você ajudou e a pessoa vai te ajudar também, né? Como se você plantasse semente. Se a gente plantar maçã, vai colher maçã. Se a gente plantar amizade, conhecimento, bate-papo, vai colher a mesma coisa. Então, eu acho muito interessante assim. Eu acho que talvez todos os brasileiros devessem ler esse livro. Os brasileiros deveriam ler esse livro porque ele ajusta nosso comportamento. Entendeu? Que eu acho que até aquela pessoa ali, por mais educada que ela seja, ela tem aquele momento que a emoção vai dominar e ela talvez perca uma conexão, um emprego, uma oportunidade diferente e boa. Eu lembro da parte da minha infância e tinha sempre um garoto que ajudava uma moça a trazer as compras. Não era obrigação dele, né? Eu particularmente eu não tomava essa atitude porque na minha infância eu pensava, pô, já tenho tanta coisa, tenho que estudar, tenho que fazer as coisas de casa, eu tenho que, né, fazer tanta coisa que eu falei, pô, eu vou ajudar aquela pessoa ali? Não, vou pensar primeiro em mim, eu tenho que resolver minha vida para depois ajudar o outro. Mas ele não tendo condições, ele ia e ajudava, né? E outro rapaz precisava de emprego também, ele que não ajudava, eles dois precisavam de emprego. Quem você acha que a mulher deu oportunidade de emprego, chamou para trabalhar quando teve a oportunidade de emprego? Obviamente foi o rapaz que ajudava com as bolsas. Então, gratidão, educação, né, um bom dia, por favor, obrigado, fazem muitas conexões, uma ajuda ali de esses de ontem, o vizinho me ajudou a colocar a capa do volante no carro. Ele nem tinha essa obrigação, obviamente. Então, eu acho que a gente tem muito a aprender com esse livro. Eu vou deixar fixado aqui mais uma vez, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro é muito bom, não é à toa que foram mais de 16 milhões de livros vendidos. A gente chama de best-seller. E vale muito a pena, muito a pena. Eu tô relendo ele, eu tô lendo 2 livros, mas esse, além de estudar para concursos, né, dar aula, tô de férias no momento, e fazer também esses vídeos aqui para melhorar a fala, desbloquear o medo de falar em público, é o que tem me ajudado bastante. E tem um livro também que eu vou deixar aqui como dica, que eu mostrei no Kindle e em outros vídeos, que é o Pense Melhor, como é que é? Agora eu esqueci, mas Pense Mais Rápido e Fale Melhor, alguma coisa desse tipo, que o prefácio dele é
feito pelo aquele, é o professor da oratória, o brasileiro, né? Aquele que vai com uma máscara aqui nos podcasts imitando o El Professor da Casa de Papel. Ele também era formado em Direito, ganhava muito pouco e começou a fazer cursos, teatro, oratória, etc. Até que começou a ganhar campeonatos de oratória. Olha só que interessante, um cara tímido virou campeão de oratória e ficou desinibido, soube se comunicar melhor, fez várias conexões. Hoje tem cursos que são caríssimos, escreve livros e também fez o prefácio desse livro. Pense Rápido e Fale Melhor, se não me engano. Depois eu vou colocar o nome certo aqui do livro. Pessoal, vou encerrar por aqui. O vídeo já tem 20 minutos. Hoje é dia 4 de março de 2026 e até amanhã com o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua audiência e a sua paciência. Valeu!